Fala, prof, tudo na paz? Hoje nós não vamos ter live não, mas vou deixar um vídeo bem legal aqui para vocês falando sobre os erros que podem destruir a sua apresentação. E essa é só a primeira parte. Então fica aí que depois da vinheta vou te dar algumas dicas interessantes para você fazer uma apresentação bem mais agradável para o seu público. Valeu? Olha só, prof, quando a gente faz uma apresentação, a gente comete alguns erros bem graves e eu vou começar pelos mais básicos. E aí eu vou lançar aqui no canal uma sequência de vídeos mostrando esses erros para vocês. O primeiro deles é isso que você está vendo nesse slide aí, ó. Esse monte de texto que a gente adora enfiar de vez em quando, né? Não adianta você falar para mim que você nunca fez isso, você já fez. Eu fiz, todo mundo já fez. Né? Tanto é que isso aqui é um slide antigo de uma das minhas aulas. Você fala assim, poxa, mas por que você tem esse slide antigo? Para rever as burradas que eu fazia quando eu montava uma apresentação. Essa é uma delas. Mas por que isso é tão ruim assim? Por que eu não posso colocar esses conceitos aí para o aluno olhar? O problema não é você pôr um conceito, o problema é que você coloca os conceitos e o seu aluno fica lendo. E aí, ou ele lê, ou ele presta atenção em você. E se você começar a colocar muito texto, ele vai começar a ler, vai começar a ficar com sono, sua aula começa a ficar entediante. E resultado é que teu aluno não vai prestar atenção em você, você vai sair da aula achando que tua aula não foi boa, e na verdade não foi mesmo, né? Mas a culpa foi da sua apresentação, que você não montou da maneira adequada. Então, esse é um erro primário que a gente comete. Qual é o outro erro que nós cometemos? O tipo de fonte. Às vezes a gente vai escolher uma fonte, a gente tem a mania de colocar uma palavrinha lá do lado, numa caixa de texto, a gente abre o menu de fontes e começa a passar o mouse em cima dos nomes das fontes e aí essa palavra que está lá marcada na caixinha vai mudando conforme a fonte que a gente vai colocando o mouse. Né? E o que acontece muitas vezes? Você olha para aquela palavra e ela fica bonita com aquela fonte, só que aquela palavra tem um número de letras limitado. E aí quando você escolhe um texto um pouquinho maior, né? Não estou falando de um textão como esse, o textão está aqui de propósito, né? Para você ver como é chato ficar com muito texto na tela, tá? Como eu falei no slide anterior. Mas você colocou só uma frase, que é uma frase chamativa, que é uma frase que é chave do seu conteúdo, e aí você olha para aquela frase e fala, cara, mas não ficou tão bonito como estava na palavra antes. É porque aquela palavra tinha um número limitado de letras e aquelas letras ficaram harmônicas entre si, mas quando você coloca mais letras, né, uma variedade maior de letras, às vezes elas não ficam tão harmônicas naquela fonte que você escolheu. Então, sempre testa a fonte, se você quer testar uma fonte, procurar uma fonte mais legal, né, com uma frase um pouco maior, tá bom? É uma dica interessante para que você não tenha esse problema de preparar o seu slide e de repente chegar numa parte do slide e você olhar para ele e falar, nossa, mas essas fontes não estão ficando, essa fonte não está ficando legal. Tem lugares que ela não fica muito legível, né? Então, dá uma olhada com calma nessas fontes aí, tá? Outro problema sério que envolve fonte. O que vocês estão vendo diferente aí? Tamanho, né? Pois é. Existe um tamanho mínimo para fazer um slide? Tem, mas existe tamanho mínimo. No mínimo, o que você vai usar é 18. Essa daqui, esse slide que vocês estão vendo, está em tamanho 12, tá? É uma fonte pequena. Ah não, mas vou projetar isso lá na tela e tal. Tá, mas a fonte ainda é pequena. Ela se torna mais cansativa. E agora você tem que lembrar mais um detalhe. Muitos, se não a maioria dos nossos alunos, assistem às nossas aulas ou quando você libera esse slide para o seu aluno, ele vai ver isso no celular. Qual que é o tamanho da tela do celular? 5 polegadas? Imagina o tamanho que vai ficar essa fonte lá. Como vai ser desagradável para a pessoa que está lendo uma fontezinha desse tamanho aí. Sem contar que esteticamente falando esse slide está horrível, né? Você tem um monte de espaço em branco no slide com umas letrinhas pequenininhas perdidas aí no meio. Sinceramente, né? É para desanimar qualquer um. Se coloca na pessoa que está assistindo, no lugar da pessoa que está assistindo e vê se você teria paciência de ver uma apresentação aí com 15, 20, 30, 50 slides, como tem alguns professores que fazem, com essa fonte desse tamanhozinho aí. Já deu arrepio, né?
Ele fica até meio agoniado. Então, cuidado com o tamanho da fonte. Bom, mas se tem um tamanho mínimo, tem tamanho máximo? Não. Você sempre vai tomar cuidado com a questão estética do seu slide nesse ponto. Se você vai fazer um slide para chamar a atenção de alguém, você quer usar uma palavra só, não sei que palavra você vai usar, mas se for uma palavra curta, você pode usar uma fonte bem maior. Se for uma palavra muito grande, você não vai poder usar uma fonte tão grande, senão ela vai acabar se perdendo fora do slide. Mas você pode fazer fontes grandes, você pode organizar as palavras de uma maneira diferente, né? Então, não existe um tamanho máximo, vamos dizer assim, né? Desde que ele fique proporcional no teu slide, vamos dizer assim, né? Não vai querer também colocar 200 e metade da palavra dentro do slide, metade fora. Aí só vão ver metade da palavra, ok? Um outro problema que destrói a apresentação de qualquer um. E você olha e fala, aí, mas ficou difícil para ler, né? Isso se chama falta de contraste. Quando a gente usa uma fonte escura, né, de uma cor mais escura, com um fundo escuro, a gente tem esse problema. E dependendo de que cor de fonte você está usando, a cor da fonte que você está usando, mesmo em locais mais claros, perceba que esse é um fundo assim, como se fosse mais manchado, mais um degradê, né? Ele tem umas manchas, né? Mesmo nessas partes um pouco mais claras, ainda tem esse problema. Fica difícil para ler, né? Mas o problema não é só quando tem fundo escuro e fonte escura. Também pode acontecer num fundo claro e uma fonte clara. Olha o desespero que dá tanto nesse quanto nesse. É cansativo. Já não chega a ter enfiado um monte de texto. Ainda me coloca umas cores que não tem contraste entre si. Resultado? Sono, desânimo, tédio. Teu aluno não vai suportar isso, não. E isso vai se refletir em você, porque você vai perceber. Todas essas sensações que seus alunos estão sentindo, você vai perceber. E a sua aula não vai ser aquela aula que você imaginou. E a culpa vai ser de quem? Da apresentação que você montou. Tá? Mais um problema de contraste que a gente tem. Olha só. O cara resolve fazer uma aula sobre arquitetura, por exemplo. E aí ele pega lá esse estilo arquitetônico aqui, que é mais europeu. Eu não entendo nada de arquitetura, tá, gente? E aí ele fala, nossa, legal. Lógico que o texto aqui também nada a ver, né? É arquitetura europeia com mutação. Mas aí ele coloca o texto em cima e aí o que acontece? Tudo bem, tem uma nuvenzinha branca, mas eu consigo ler aí classificação. Aqui eu consigo ler, mas olha o que vai acontecendo conforme você vai entrando aqui na imagem. Olha aqui, nessa parte onde está escrito repetidas as quais... Cara, eu sei que está escrito repetidas, porque fui eu que escrevi esse texto. Mas uma outra pessoa vai olhar ali, sabendo que está escrito. Então, a gente tem que tomar cuidado no uso de imagens como fundo. Tá? Se você for usar a imagem como fundo, e eu vou repetir de novo, sempre use pouco texto. Não vai carregar de texto. E aí você escolhe um texto que você consiga encaixar na sua imagem, um determinado ponto dessa imagem, tá? Onde ele vai ter destaque. Não tente encaixar texto em locais coloridos. Mas só escolher uma cor que fique boa. Esse local está colorido, se você escolhe uma cor e ficar jogando aquilo por cima, às vezes vai ficar muito berrante. Entendeu? E isso também não é muito agradável visualmente. Não vai ser muito bom. Tá? Tem mais algum problema quanto a isso? Fundo degradê. Fundo degradê é um problema. Porque em alguns pontos ele fica bom, outros nem tanto. Tá? Esse aqui ainda ficou meio discretinho. Mas tem uns fundos degradê que sai de baixo. Você começa a ler o negócio aqui num ponto, aí você começa a ler, quando chega aqui ele já está mudando de cor, vai chegar aqui, você não enxerga mais nada no final, porque a cor é igual a da fonte. Ou vice-versa. Ela é igual no começo, difere no final. Aí você não sabe o que está escrito no começo, mas você lê o final. Né? Então, vejam bem, essa questão de fonte é um dos principais erros que vão destruir uma apresentação. Parece ser uma coisa muito boba, mas de boba, gente, não tem
nada. Tá? Inclusive, a gente estuda tipos de fontes para determinadas apresentações. Né? Existem fontes mais formais, fontes mais informais, fontes que transmitem um certo tom assim, de diversão. Né? Então, depende do que você quer gerar com o seu slide, você vai escolher determinado tipo de fonte. Outro cuidado que você tem que ter, não só com fontes, mas nós vamos falar de efeitos e transições em algum vídeo futuro aí, né? Daqui a um tempo. E quando você vai usar a sua apresentação num computador diferente do seu, fontes e efeitos são um problema. Porque muitas vezes a versão pode ser diferente da sua e não ter os efeitos que você usou. E as fontes instaladas podem não ser as mesmas que você instalou na sua máquina, porque nem todas as máquinas são nativas do Windows ou do pacote Office, tá? Então o que acontece? Você baixa uma fonte diferente, você baixa uma fonte legal, você tenta as aulas bonitinhas, né? E aí o que acontece? A hora que você vai para um outro computador, a fonte não está lá, vira uma bagunça. Isso daí também é comum, esse problema de fonte também é comum, quando você baixou as fontes do seu computador, tudo bonitinho, está lá certinho, não, só dou aula com o meu computador, não tem esse problema. Mas aí você precisa formatar o computador e não salva o diretório de fontes. Resultado? Você esqueceu até o nome da fonte que você usou às vezes, né? Que saiu procurando, e a hora que você abre a sua apresentação de PowerPoint, após ter formatado o seu computador, as fontes que você usou não estão lá e as suas apresentações ficam totalmente estranhas, totalmente desconfiguradas no que diz respeito à fonte. Então, muito cuidado com fonte. Tá? Se tiver que formatar o computador, né? Ah, mas eu não sei formatar, eu levo para assistência técnica. Tá, então fala para o cara assim, olha, por favor, salve meu diretório de fontes, depois você copia de novo para dentro, que eu tenho fonte ali que eu não posso perder. Tá? E aí o cara vai lá, ele copia o diretório de fontes e reinstala aquelas fontes para você depois. Tá bom? Gente, por hoje é só. Na próxima semana a gente volta com a nossa live normalmente. Tá ok? Fiquem em paz e até a semana que vem.